Saímos correndo com a roupa do corpo. Quando eu entrei no carro e olhei para casa, eu pude ver alguém nos observando da janela. A seguir, você ouvirá o relato de uma inscrita. Pedimos o seu like e a sua inscrição nesse canal. Meu nome é Raíssa, eu tenho 19 anos e eu estou no primeiro ano da faculdade de medicina e hoje ainda me recupero do que eu e minha família passamos há poucos anos atrás. Depois desse episódio, eu comecei a sofrer de crise de ansiedade e perder totalmente a minha voz quando fico sob estresse. Decidi cursar medicina para entender o que aconteceu com o meu corpo quando lembro do que vivi e, quem sabe, poder ajudar pessoas que passaram por traumas parecidos. O que eu vivi mudou completamente a minha vida e, de forma curiosa, isso me trouxe um olhar diferenciado sobre o que realmente existe entre o que podemos enxergar e aquilo que a gente realmente não vê. Meus pais são do ramo agrícola e nossa família é bem abastada financeiramente. Eu e meus irmãos tivemos uma infância privilegiada e desfrutamos de uma vida muito fácil, eu diria. Eu sou a mais nova de 3 irmãos e em 2021 eu estava com 17 anos, no 3º ano do ensino médio. Em 2021, meus pais compraram a casa dos sonhos da minha mãe, em um bairro super nobre de determinada cidade no estado de Santa Catarina. Nós somos goianos e sempre foi o sonho da minha mãe mudar para esse lugar. Porém, devido aos negócios da família, era inviável. Meus 2 irmãos mais velhos estavam assumindo a empresa e por isso meu pai diminuiu o ritmo de trabalho para poder trabalhar à distância. Claro que a pandemia contribuiu para isso também. Confesso que eu estava revoltada. Eu não queria me mudar no último ano do ensino médio, mas não tive escolha, pois meus pais não me deixariam ficar morando com um dos meus irmãos. No condomínio que a gente comprou a casa, toda a residência tinha um nome, que geralmente era o sobrenome dos moradores, ou o primeiro nome deles, e a nossa casa chamava Mansão Lorim. Meu pai seria o segundo dono, já que o primeiro tinha retornado para o seu país de origem a negócios. Foi isso que a imobiliária nos contou, pelo menos. A casa Lorim era realmente belíssima, grande, aparentava ser nova, moderna, os vizinhos eram muito simpáticos, o condomínio muito seguro, e eu acabei gostando da mudança. Porém, minha vida acontecia no meu quarto. As aulas estavam sendo pelo computador por causa do famoso fique em casa que passamos nesse período. O primeiro mês na casa foi completamente normal para mim. Já para os meus pais foi um mês difícil. Meu pai adoeceu no 2º dia. Ele se sentia cansado e com picos de pressão alta. Os exames não mostravam nada, somente a pressão desregulada. Minha mãe começou a ter pesadelos. Toda manhã ela relatava que não tinha dormido nada, que sonhava que estava sendo perseguida pelo condomínio e coisas desse tipo. Até que em uma madrugada eu acordei com os gritos da minha mãe. Eu corri para o quarto dela, até achei que era o meu pai passando mal, mas quando eu abri a porta e acendi a luz, era meu pai que estava acalmando minha mãe. Ela estava pálida, com os lábios totalmente sem cor. Ela disse que sonhou que uma mulher a perseguia dentro da casa e ela tentava se esconder, mas ela não conseguia. Quando ela acordou do pesadelo, disse ter visto a mulher sentada na beirada da sua cama, olhando fixamente para ela, o que a fez gritar de susto, e a mulher então teria desaparecido feito fumaça. Eu pensei que era um pico de estresse. Tínhamos nos mudado de estado, meu pai não estava bem de saúde, ainda não tínhamos amigos e esse auê todo tinha sido para realizar o sonho da minha mãe de morar naquele lugar especificamente. Logo, ela devia estar se sentindo estressada e tendo esses pesadelos cada vez mais reais. Eu fiquei com pena de vê-la assim. Eu tentei acalmá-la e nós voltamos a dormir. Na noite seguinte, todos nós tivemos pesadelos, e todos bem semelhantes. Minha mãe sonhou a mesma coisa, que uma mulher a perseguia na casa. Eu sonhei que alguém me trancava no banheiro e o local começava a encher de água suja. Foi desesperador. Meu pai sonhou que estava no jardim da casa, olhava para a janela do quarto de hóspedes e via uma mulher agredindo a minha mãe. Quando nós nos reunimos no café da manhã e percebemos que todos nós tínhamos tido pesadelos, entendemos que alguma coisa estava muito errada. Meus pais são católicos, mas ainda não tínhamos ido a nenhuma igreja lá,
pois além de grande parte delas estarem fechadas, ainda estávamos nos situando no local. Minha mãe pegou o carro e disse: "Eu vou atrás de um padre agora." Ela saiu e só chegou no almoço, na companhia de um padre. A essa altura, os funcionários da casa já estavam lá trabalhando e se espantaram quando viram o padre chegar. Tínhamos 2 funcionários que trabalhavam para o antigo dono, uma senhora de uns 50 anos e um senhor mais novo, devia ter uns 40. Ele cuidava de toda a área externa e ela de toda a área interna. Quando viram o padre, foi nítido um olhar de curiosidade entre eles. Minha mãe chamou todo mundo na sala, até os empregados. O padre fez uma reza, abençoou a casa com água benta e foi embora. Mas tudo piorou depois disso. Quando o padre colocou o pé para fora da casa, um cheiro de esgoto começou a circular na casa. Meu pai logo pensou que era problema de encanamento e pediu o funcionário para averiguar. Ele não achou nada e chamou uma empresa para verificar, mas eles só poderiam vir na semana seguinte. Naquela noite eu fui dormir muito tarde. Era uma sexta-feira e eu fiquei no celular conversando com as minhas amigas. Eu desci na cozinha para comer alguma coisa. A casa estava toda apagada, já era mais de meia-noite. Conforme eu me aproximava da cozinha, o cheiro de esgoto ficava mais forte. E quando eu cheguei lá, eu vi nitidamente uma mulher de pé na pia, de costas para mim. Ela estava de cabelos presos e mexia os braços como se estivesse lavando algo na pia, mas a torneira estava fechada. Eu pensei até que era minha mãe, pois a altura era semelhante e a camisola longa também. Eu até falei: "O que tá fazendo aqui no escuro, mãe?" E logo acendi a luz, mas para minha surpresa, quando a luz acendeu, não havia ninguém. Eu entrei em desespero, eu perdi a voz quase que imediatamente, eu não conseguia gritar. O cheiro de esgoto ficou ainda mais evidente e a torneira da pia abriu sozinha. Eu corri pro quarto dos meus pais, eu cheguei lá chorando, mas eu não tinha voz para acordá-los, então eu acendi a luz e comecei a sacudi-los, tentando falar e nada da minha voz saía. Eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia falar. Minha mãe disse: "Eu vou buscar água para você, calma." Eu fiz com a cabeça que não, tranquei a porta do quarto deles e com muita dificuldade eu falei baixinho: "Eu vi a mulher do sonho, ela estava na cozinha, não vai lá." Meu pai arregalou o olho. Ele pegou o celular e chamou a polícia na hora. Ligou para a portaria do condomínio e avisou que a polícia estava vindo, que era para deixar entrar, pois acreditava que a casa tinha sido invadida. Quando ele desligou, eu consegui falar exatamente o que tinha acontecido. Porém, a minha voz falhava. Eu estava em estado de choque. Como uma mulher estava lá sozinha e de repente não estava mais? Eu não estava sonhando, eu não estava dormindo. O que eu vi foi nítido. Meu pai tomou as rédeas da situação e disse: "Eu não me sinto bem aqui. Desde o dia que eu cheguei, por 2 vezes eu achei que tinha visto sua mãe entrando no quarto de hóspedes e não era ninguém. Eu não falei nada para não piorar a situação. O plano é o seguinte: quando a gente ouvir o carro da polícia, a gente vai sair correndo da casa e entrar no meu carro, que está bem aqui na frente. Eu vou falar para a polícia que você viu uma pessoa na cozinha, só para ter bastante movimentação na casa até eu pegar alguns dos nossos pertences. Depois a gente vê o que a gente faz." A polícia chegou rápido. Nós saímos correndo com a roupa do corpo. Quando eu entrei no carro e olhei para casa, eu pude ver alguém nos observando da janela. Era uma mulher, a mesma que eu vi na cozinha. Eu desviei o olhar por um instante e ela já não estava mais lá. Em resumo, os policiais revistaram a casa e viram que não tinha ninguém. A água precisou ser fechada, pois a torneira da cozinha não era nova. Estava aberta e emperrada. Não se conseguia fechá-la. A polícia tinha acendido todas as luzes da casa e os policiais nos acompanharam em nossos quartos para pegar alguns pertences. Nós passamos aquela semana no hotel e depois nós retornamos para o nosso estado. Meu pai colocou a casa à venda pela metade do valor que ele tinha comprado, com a desculpa que a casa estava com sérios problemas estruturais e de encanamento, que o melhor a se fazer era demolir e construir de novo. No processo de vendas da casa, os 2 funcionários precisaram ser demitidos. Como eu disse, eles trabalhavam ali antes, com os antigos donos. Depois da demissão, meu pai recebeu um telefonema do Robson, nosso antigo funcionário. Ele confessou para o meu pai que a antiga dona da casa chamava Lorim, o mesmo nome da casa. Ela tinha falecido de câncer com apenas 54 anos. Seus dias finais foram na casa, bem no quarto de hóspedes, pois no final Lorim se isolou e não queria que o marido visse ela definhando devido à doença. Depois do seu falecimento, o marido vendeu a casa e todos os negócios no Brasil para retornar para a Alemanha e curtir os netos que moravam lá junto com seus filhos.
Pensando no bem-estar dos funcionários que estavam com eles há quase 10 anos, o alemão fez com que eles assinassem um contrato de sigilo onde eles não poderiam contar para ninguém que uma mulher havia falecido na casa. Dessa maneira, ele manteria o salário deles até o próximo comprador e os indicaria para que os antigos funcionários fossem contratados para continuar cuidando da casa. O empresário alemão temia que a casa não fosse vendida caso o futuro comprador soubesse do fim trágico da sua esposa ali. Meu pai melhorou o ânimo logo que saímos da casa, mas continuou com os picos de pressão. Ele teve um infarto fulminante partindo em agosto daquele ano. Eu demorei meses para me recuperar, tanto do susto na casa e depois da partida do meu pai. Eu precisei recorrer à terapia e minha voz ficou falhando por mais de 1 ano devido ao trauma. Hoje, toda vez que eu fico nervosa, eu perco totalmente a voz. Decidi não ajudar meus irmãos com o negócio da família, mas sim fazer medicina para ajudar pessoas que sofreram experiências negativas e carregam marcas emocionais ou físicas. Saiba que existe muita coisa inexplicável em todas as camadas sociais, e eu experimentei isso na pele. Esse foi o relato da Raíssa. Comente o que você achou e se sabe algo semelhante, nós pedimos o seu like e sua inscrição. Obrigado por assistir e até a próxima.